Bem-vindos a MAD Brasil! E aí, galera? Que dia de tensão para o Real Madrid e para o madridismo, né, gente? Um dia que eu posso definir como um dia de circo. Porque a decisão final foi que sim, esse jogo de amanhã vai se jogar. Esse Barcelona contra Real Madrid, o El Clássico, essa final da Copa do Rei, às 17 horas, horário de Brasília, sim, vai se jogar. Era para ser um vídeo hoje de pré-jogo super tranquilo. Se bem que o madridismo não está tão ilusionado, não tem tanta ilusão com esse jogo, na situação atual do nosso Real Madrid. Mas era para ser uma coisa bem tranquila hoje. Mas o vídeo vai ser o resumo do que foi o circo do que aconteceu hoje com o Real Madrid. Então, vem comigo. Pois é, gente, eu tô um pouco cansada, acabei de chegar de Valdebebas, do Alfredo de Stefano, as meninas ganharam de 7-3 e tenho que tentar explicar essa situação toda que aconteceu com o nosso Real Madrid, porque não tá sendo fácil a gente entender porque o Real Madrid fez tudo o que fez para depois decidir jogar, né? Mas antes disso, só uns detalhes que eu quero comentar do que eu ia comentar com vocês antes, que era a situação do Camavinga. Eu não fiz vídeo depois do comunicado oficial. Camavinga tá lesionado de gravidade, não vai jogar até o final da temporada, também não joga o Mundial de Clubes, perde toda essa temporada e só voltaria em agosto. A gente espera que ele tenha uma boa recuperação, né, e possa voltar bem, porque essa não foi uma temporada boa pro Camavinga em questão de lesões. Já começou lesionado e já aí foi tudo muito complicado pro Camavinga, e quando jogou, eu gostei bastante dos jogos do Camavinga. Agora, outra notícia pra mim que era muito importante eu tentar comentar com vocês, mas eu vou tentar ser curta, é a situação do Vinícius Júnior e o Real Madrid, porque quarta-feira eu trouxe um vídeo especial sobre a renovação dele, onde Fabrício Romano, José Félix Dias, Matheus Moreto, vários jornalistas tinham confirmado que estava muito perto desse acordo, de fechar esse acordo de renovação entre Real Madrid e Vinícius Júnior, mas Mário Cortegana depois trouxe a notícia de que não é tão assim, que a situação não tá tão clara, que o Vinícius Júnior pediu bastante dinheiro, que o Real Madrid, não sei, tá pensando aí essa situação ainda. Agora, o que eu acho mais estranho ainda é o Mário Cortegana comentar que se Vinícius Júnior não renovar com o Real Madrid, eles tentariam trazer o Erling Haaland. Então você não quer pagar um Vinícius Júnior para trazer um Erling Haaland. Enfim, é um pouco também, até um pouco estranha essa notícia, que a gente teria que tentar analisar em outro momento, porque aqui a gente tem que falar da arbitragem do Real Madrid e da Real Federação. Por falar em arbitragem, o Real Madrid de basquete perdeu hoje a sua segunda playoff. Tá muito complicada já a situação. Se não ganhar o próximo jogo, já tá fora. Contra o Olympiacos, tá? Foi 77-71. E a arbitragem também... O Real Madrid não jogou também. O Olympiacos é muito superior que o Real Madrid, mas a arbitragem hoje... Enfim, lá em Atenas sempre é uma situação bem complicada. Mas vamos comentar em detalhes, cronologicamente, o que eu considero esse circo. Por que eu falo circo? Porque o Real Madrid decepcionou um pouco, gente. Para fazer tudo o que fez, fazer um comunicado oficial, soltar boatos na imprensa, nos meios de comunicação, para depois retroceder e falar que você sim vai jogar esse jogo e tal. Enfim. E tudo começa com a coletiva de imprensa dos árbitros. Hoje, lá pelo meio-dia aqui na Espanha, eles fizeram uma coletiva de imprensa, tanto o Der Burgos Bergotia, que vai ser o árbitro, como o Gonçalves Fuertes, que vai ser o árbitro que vai estar no VAR. E eles aí comentando. Então, claro, teve um iluminado aí, provavelmente um jornalista do Barcelona, que pergunta o que eles acham dos vídeos da Real Madrid Televisão. Então, primeiro, Der Burgos Bergotia comenta, já começa a chorar, falando que realmente para ele é muito difícil quando ele vê que o filho dele vai pro colégio, e no colégio chama o pai dele de ladrão. Então ele começa a chorar e tal. A gente tenta ter um pouco de empatia com ele, mas a gente já conhece toda a história do Der Burgos Bergotia com o Barcelona. Se você for realmente ver o vídeo que o Real Madrid Televisão faz com a arbitragem, sobre a arbitragem, principalmente quando fez esse último sobre o Der Burgos Bergotia, você entende. Ou ele é muito ruim, ou tem alguma outra coisa aí, entendeu? Porque o que ele faz na arbitragem, enfim. Agora, a outra coisa mais grave ainda não foi só o Der Burgos Bergotia chorar e fazer todo esse teatro, outro circo aí na coletiva de imprensa, é o Gonçalves Fuertes chegar e falar que a gente vai ver o que eles estão preparando nos próximos dias, que eles vão fazer história e vão tomar medidas mais rígidas. Eles falam que não são só os vídeos, não, mas é toda uma consequência que isso pode ter
né? Ele vê que há muito tempo nas redes sociais, pessoas anônimas insultam, ameaçam, que tá descontrolado, ele fala. Então, ele fala que eles vão, sim, tomar algumas medidas muito rígidas. Então, realmente, gente, se eles falam isso, árbitro não tem que chegar e falar isso. E menos árbitro que vai apitar um jogo contra o Real. Contra. Vai apitar um jogo Barcelona e Real Madrid. Então, o Real Madrid, claro, não gostou dessa declaração. Imagina se tivesse gostado. E já primeiro começou a tomar medidas. A primeira medida que o Real Madrid decidiu foi não participar do jantar institucional dessa noite. Não sei se ela está participando agora, mas a primeira medida foi tomar essa decisão de não participar. Geralmente, antes de jogos importantes, assim, entre a Real Federação, UEFA e o FIFA e os dois times têm essa reunião, essa comida. O Real Madrid falou que não ia participar. E Real Madrid não fez. O que não fez foi fazer a coletiva de imprensa do Ancelotti. De tarde, o Hansi Flick fez a coletiva de imprensa dele. Inclusive, perguntaram para ele também sobre o que o Real Madrid fala da arbitragem. E Hansi Flick, como um rei aí, divino anjo, falando que não, essas questões de arbitragem tem que ficar fora de campo. Depois do jogo não tem que se comentar mais nada. Se a gente soubesse, né, gente? Ele comenta tanta coisa nas coletivas de imprensa dele sobre a arbitragem. Realmente, é uma hipocrisia realmente que existe entre os times anti-madridistas. Eles querem realmente fazer alguma coisa aí contra o Real Madrid. A questão aqui, Hansi Flick deu a sua coletiva de imprensa, mas depois Real Madrid decidiu que Ancelotti não ia fazer a sua coletiva de imprensa. Não existiu coletiva de imprensa do Ancelotti, assim como não teve treinamento do nosso Real Madrid, não teve as fotos protocolárias oficial entre o Real Madrid e o Barcelona. Foi isso que aconteceu. E aí, por aí, a gente já começou a escutar os boatos, gente. Boatos de que o Real Madrid não ia mais, talvez, jogar a final da Copa do Rei. Vários meios de comunicação informando isso. E o Real Madrid solta um comunicado exigindo um pedido de desculpas e exigindo que troquem os árbitros que falaram hoje na coletiva de imprensa, tanto o árbitro do VAR e o árbitro do jogo de hoje de amanhã sejam trocados. Então, realmente, isso foi o que o Real Madrid pediu no seu comunicado, falando que é inaceitável e que realmente foi uma clara e manifesta animosidade e hostilidade dos árbitros contra o Real Madrid. São declarações muito graves por serem proferidas em tom ameaçador, invocando a unidade do corpo arbitral para anunciar supostas medidas ou atuações, né, que se distanciem dos princípios de equidade, objetividade e imparcialidade, que deviam prevalecer em um acontecimento esportivo que concentra a atenção de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. E por aí vai. Então, o Real Madrid pede que realmente modifiquem os árbitros do jogo. Enquanto isso, continuavam falando os meios de comunicação que o Real Madrid não ia jogar. Vocês já tinham visto que vários atos estavam indicando que isso não podia acontecer, como a coletiva de imprensa não teve, como não teve treino. Enquanto isso, a resposta da Real Federação foi falar que não tinha nenhum tipo de razão, que não importasse o que o Real Madrid falasse, que eles não iam mudar os árbitros de hoje, porque isso não ia acontecer, tá, gente? Então, essa foi a resposta da Real Federação e pronto, ficou por aí. Eles continuavam falando que sim, vai ter o jogo e esse jogo vai existir, tá? Agora, gente, o que aconteceria, por exemplo, se o Real Madrid não jogasse? Alguns meios informaram que quem jogaria a final seria a Real Sociedad, porque a gente eliminou a Real Sociedad na semifinal. Então, essa seria a opção se o Real Madrid decidisse não jogar esse jogo. E o Real Madrid também teria a punição de não jogar a próxima Copa do Rei, caso decidisse não jogar essa final. O que acontece é que, se a gente for lembrar, bem lembrado que comentaram vários meios, no X a gente encontra tudo, né, gente? Falando que, em alguns anos atrás, dois times decidiram não comparecer para jogar a Copa do Rei. Um deles foi o Racing de Santander, em 2014, 2015. E, claro, a sanção deles foi não jogar na próxima temporada. O outro time foi o Barcelona, em 2000, que foi proibido de jogar na temporada seguinte. Só que, por algum passe de mágica, essa proibição foi revertida e eles puderam jogar a próxima Copa do Rei. Como vocês veem, é muito fácil da gente entender toda essa situação que engloba o Barcelona, que protege o Barcelona. A gente vê que é tudo aí muito a favor deles, de forma muito estranha, né? Como a gente sempre comenta. Agora,
Essa foi a situação que aconteceu no passado. O que teria acontecido com o Real Madrid se o Real Madrid teria desistido de jogar essa Copa do Rei? Será que eles iam ter essa sanção de não jogar ano que vem? Será que isso ia acontecer? Enfim, gente, é tanta e se, que a gente não pode falar e se isso acontecesse, mas no final das contas, tudo esse se ficou aí só no pensamento da galera, porque o Real Madrid soltou um comunicado oficial falando que eram rumores, tudo que tinha acontecido nas últimas horas, que o Real Madrid nunca cogitou renunciar à disputa da final de amanhã. O clube entende que, esse foi o novo comunicado, né? Falam, o clube entende que as declarações infelizes e inadequadas dos árbitros designados para essa partida, feitas 24 horas antes da final, não podem manchar um evento esportivo de alcance mundial e blá, 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 blá. O que eu quero falar blá, blá, blá é porque eu acho que pra que você faz todo esse circo? Além do mais, gente, vamos ser sinceros. Se em todos os meios de comunicação saíram falando que o Real Madrid poderia não jogar amanhã, saiu em todos os meios de comunicação da Espanha falando isso, quase todos. É porque o Real Madrid que vazou essa informação. Foi o Real Madrid que soltou essa informação pra galera já ficar sabendo que o Real Madrid poderia não jogar essa Copa até a final da Copa do Rei. Agora, como o Madrid, a gente fala assim, gente, talvez eu fico feliz dessa decisão do Real Madrid de realmente falar as coisas e realmente colocar a cara aí pra tomar uma decisão certa pra gente acabar com toda essa questão da arbitragem, com todo esse... Não quero falar a palavra roubo, mas assim, com tudo isso que acontece no âmbito arbitral. Então a gente fica feliz do Real Madrid finalmente tomar esse tipo de decisão. Mas claro, no final das contas, decepciona porque você não vai até o final. Você não tá usando o seu lema. Hasta el final, vamos Real. A gente tem que ir até o final com tudo. E até mesmo essa amistadezinha que Florentino tem com Laporta já chega de amizadezinha. Amistade, no meu portunhol. Já chega de amizade com Laporta. Isso já tem que acabar. Então, o Real Madrid às vezes vai contra o CTA, vai contra o Tebas, a La Liga, vai contra o Lozán, que é o presidente da Real Federação, mas contra quem você tem que ir realmente, que é o seu rival, que é o Barcelona, não, você fica aí com a amizadezinha, com o joguinho, entendeu? Tudo porque você quer fazer uma Supercopa e você tem ele como grande aliado, o que já é ridículo. Ter o Barcelona como aliado, porque o Barcelona já várias vezes já te deu vários indícios que ele vai te passar para trás e já fez isso em vários momentos. Então, realmente, é ridículo e pior vai ser, gente, amanhã o Real Madrid perdendo esse jogo, porque fez o circo hoje, não foi hasta el final e amanhã a gente já vê, como o Mário disse, que vai ser um jogo pra gente fazer ridículo novamente, porque a situação não tá fácil. Então é isso, gente. Espero que vocês que chegaram até aqui, escutaram tudo, deixem no seu comentário o que você acha de tudo que aconteceu hoje. Esse circo. Você acha que o Real Madrid tinha que fazer esses comunicados? Tinha que parar de fazer os vídeos na Real Madrid televisão? O que o Real Madrid tem que fazer realmente? Tem que fazer alguma coisa contra a arbitragem, contra o que falaram? É o Real Madrid contra o mundo, porque os outros times da Espanha fazem o que eles querem, fazem seus comunicados, fazem as suas... Laporta várias vezes criticou a arbitragem e criticou o Real Madrid abertamente, chamando o Real Madrid de time corrupto, abertamente, publicamente, na televisão da Catalunha, na televisão do Barça TV, ou para meios do Barcelona. Não acontece nada com o Laporta, chamando o Real Madrid de corrupto com a arbitragem. E não acontece nada. Enfim, gente, é um dia de muita tensão. Amanhã vai continuar assim. Não sei se vai sair alguma outra notícia, mas é porque a notícia foi essa, que se jogava, mas finalmente o jogo vai acontecer. Então, é isso, né? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Ala Madrid, tchau, tchau.